Reflexão da liturgia da palavra da missa do batismo do Senhor. Celebramos hoje o batismo do Senhor e essa celebração nos convida a refletir sobre o nosso batismo. Batismo significa compromisso, porém muita gente não faz ideia disso. Muitos batizam por tradição, por superstição, por convenção social e por outros motivos menos nobres que o verdadeiro significado do batismo. João preparou a vinda de Jesus pregando um batismo de conversão, o que mostra para nós a origem do batismo e seu real significado. Batismo significa mudança de vida, conversão. Todos os que procuravam o batismo de João assumiam mudar de vida. Assim, a vinda de Jesus foi por João preparada através do batismo de conversão das pessoas. João fez isso tão bem que muitos imaginavam que ele fosse o próprio Messias, como vimos na liturgia de domingos anteriores. Porém, ele deixava claro que ele batizava com água, mas que viria alguém tão mais importante que ele não seria digno nem de se abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Jesus, para o qual ele preparava os caminhos, a sua vinda, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, seria um batismo que ia além da conversão. Seria a marca indelével de um compromisso, resultado da conversão. Porém, embora forte, Jesus veio com tanta humildade que se submeteu ao batismo de João. João ficou desconcertado ao batizar o autor do batismo, mas cumpriu sua missão. Ele não sabia quem era ele, mas sabia da sua importância e que, ao batizá-lo, Deus enviaria algum sinal para mostrar que ali estava o seu filho amado. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Depois disso, ouve-se a voz vinda do céu: Tu és o meu filho amado, em ti encontro meu agrado. Temos aqui alguns símbolos e linguagens que carecem de interpretação. Primeiro, o fato do céu se abrir. Esse dado significa, entre outras coisas, que a partir do batismo o céu se abre para todos os que o recebem. Quem é batizado e assume seu compromisso com Deus tem diante de si as portas do céu abertas. O Evangelho mostra que com o batismo as portas do céu se abrem para nós, mas esse não é um ato mágico. Não podemos imaginar que basta receber o batismo para termos a garantia do céu. O batismo é porta de acesso ao céu, mas ainda não é o céu. Para adentrar o céu, é preciso que se faça mais. É preciso que se tenha a senha para passar por essa porta, que é a prática da justiça, a prática do bem, a vivência mesmo do batismo, como vemos na primeira leitura de hoje do profeta Isaías. Com o batismo, Deus nos abre a possibilidade de participar do seu reino. Portanto, cabe a nós fazermos nossa parte. Com o batismo, desce sobre Jesus o Espírito Santo. Isso mostra que as ações de Jesus serão guiadas por ele, o Espírito de Deus, e que Jesus é o próprio Deus na sua segunda pessoa. Portanto, ele não fala por si, na sua condição humana, mas por Deus, do qual ele participa do seu mistério. Assim, quando nós recebemos o batismo, nós também recebemos o Espírito Santo. É ele quem guiará nossos passos, nossas ações. Por isso, o batismo é algo tão importante e não um rito mágico para obter proteção. Batismo não é segurança contra os perigos, mas é a força de Deus para enfrentar os perigos, as adversidades da vida. Pois é essa mesma a missão de todo batizado: é enfrentar os obstáculos, as dificuldades, expulsar os demônios, curar os doentes, isto é, diminuir o sofrimento alheio, promover a vida. A voz de Deus que veio do céu quando Jesus foi batizado mostra, de uma maneira simbólica, suas ações serão legitimadas por Deus.
É uma espécie de apresentação de Jesus ao mundo, um aval para a sua missão. Jesus é o Filho amado de Deus e todo aquele que seguir seus passos e der testemunho dele será amado por Deus, será uma pessoa de Deus. Com o batismo, Jesus inicia a sua vida pública. Por essa razão, o tempo do Natal se encerra com a festa do batismo do Senhor e temos assim o início do tempo comum, que simboliza o tempo da vida pública de Jesus, sua missão propriamente dita, relatado em 34 semanas. Entendemos ainda mais o significado do batismo com esses dados da liturgia de hoje. Com o batismo, nós passamos a fazer parte oficialmente de uma religião. Começa, portanto, a nossa missão na igreja. Alguns podem questionar sobre a idade com que as crianças são batizadas na Igreja Católica, pois elas ainda não têm consciência do significado do batismo. É também por essa razão que se tem padrinhos de batismo e por isso também se exigem certos requisitos para alguém ser padrinho ou madrinha de batismo. São os padrinhos, junto com os pais, que irão educar a criança na fé católica, que irão ensinar as noções básicas da fé cristã e acompanhá-la na igreja para que ela aprenda a amar e participar da comunidade católica, da sua paróquia, enfim, para que ela cresça sabendo que tem um compromisso com Deus através do compromisso com a sua igreja. Infelizmente, não são todos os pais e padrinhos que sabem disso e por essa razão batizam sem saber o significado do batismo. Boa parte das pessoas não quer obter preparação para o batismo e faz de tudo para evitá-la. Outras escolhem padrinhos que nem são católicos, ou que são católicos de nome, mas não têm participação efetiva e afetiva em alguma comunidade eclesial. Como poderão ser bons padrinhos, orientar na fé católica, se eles não sabem o significado do batismo? Essas e outras questões devem ser pensadas quando celebramos o batismo do Senhor, porque o seu batismo lança luzes sobre o nosso batismo. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías trata muito bem do batismo, ao descrever o servo escolhido por Deus e sustentado por ele, como pais e padrinhos deveriam fazer com seus filhos e afilhados. Embora não sejam escolhidos, filhos e afilhados são pessoas escolhidas pelos pais e padrinhos e esses deveriam sustentá-los na fé recebida no batismo. Eles são escolhidos por Deus e ele coloca sobre esses escolhidos, através do batismo, o seu espírito, que precisa ser cultivado, alentado pelos pais e padrinhos. Pais e padrinhos são, portanto, instrumentos de Deus na educação católica de seus filhos e afilhados. Tudo isso para que a criança cresça com o compromisso cristão de promover a justiça, o direito entre as nações, como diz a primeira leitura. Vejam, portanto, que compromisso tem quem é batizado. O batizado que vive seu batismo é aquele que mantém a calma diante das situações difíceis para resolvê-la da melhor maneira. Ele não age por aparência, mas por compromisso. Portanto, não fica gritando nas esquinas e praças públicas com a Bíblia embaixo dos braços, mas fará ouvir sua voz de outra maneira, através da luta contra as injustiças, em defesa dos mais fracos e oprimidos, diz o profeta Isaías. Não quebrar a cana rachada e não apagar o pavio que ainda fumega significa que ele lutará pela vida enquanto houver um fio de esperança. O batizado que vive o seu batismo não desanimará nem se abaterá na missão de promover a justiça, mas lutará em defesa dela até as últimas consequências. É aquele que não sossegue enquanto não vê a justiça sendo feita. Pelo batismo, Deus nos chama para a justiça. Ele nos toma pela mão e nos conduz, nos prepara e assume um compromisso conosco e nós com ele. É tudo isso e muito mais que o profeta Isaías nos apresenta nesta primeira leitura, a qual é atribuída a Jesus e a todos nós através do batismo que recebemos. Assim sendo, o batismo não é qualquer ato, é algo muito sério.
É Deus mesmo entrando na nossa vida e fazendo aliança conosco. Temos, portanto, que fazer a nossa parte, senão o batismo que recebemos não passará de um rito de passagem ou de um ato meramente social. Pelo batismo, nos tornamos iguais perante Deus e Ele não faz distinção de pessoas, diz a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos. Ele aceita quem teme a justiça e a pratica, ou seja, quem vive o seu batismo é escolhido e amado por Deus, não importando quem seja a pessoa. Assim, a segunda leitura mostra que depois do batismo, Jesus começou sua missão, andando por toda parte, fazendo bem e curando a todos. É essa a missão de todos os batizados, fazer o bem. Quem faz o bem cura os males que atingem as pessoas. Jesus, na sua vida pública, expulsou muitos demônios. Ele quer que nós, batizados, façamos o mesmo. Expulsemos os demônios que insistem em prejudicar e matar muitas pessoas. Aquele que tem compromisso com Deus identifica quem eles são e onde estão os demônios e se esforça para expulsá-los. Isso é compromisso cristão, e é disso que fala a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos. Enfim, celebrar o batismo do Senhor é celebrar o nosso batismo, é reafirmar o nosso compromisso com Deus e com a comunidade. Nessa celebração, podemos renovar nossas promessas batismais para que não nos esqueçamos dos nossos compromissos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.